Meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, nós estamos de volta aqui com o nosso Porções Diárias da Palavra e eu quero então compartilhar com você a partir do texto de Mateus, capítulo 5, começando aqui a nossa semana. Vamos começar também mais uma série em que nós vamos pensar sobre as bem-aventuranças, não é? Esse texto está inserido no sermão chamado Sermão do Monte. E Jesus, então, diferente dos momentos em que ele ensina diante das grandes multidões, aqui o texto diz que Jesus ele se volta para os seus discípulos, né? Os discípulos se aproximaram dele e assim, então, ele começa a ensiná-los. E podemos perceber que o texto ele está apresentando para nós uma crescente. É o começo da caminhada, é o desenvolvimento da caminhada, né? Então, uma pessoa que sai da condição da sua realidade de vida separada e afastada de Deus pelo pecado, e como que esse progresso vai acontecendo, e à medida que a pessoa, então, ela se aprofunda na sua vida cristã, ao mesmo tempo também ela desenvolve esse crescimento espiritual e tem a condição de poder aplicar na sua vida esses ensinamentos, não é? Então fala sobre atitudes, não é? O Sermão do Monte está repleto de ensinamentos e que tratam da vida espiritual, fala da realidade do comportamento ético e também do comportamento moral, a maneira como nós desenvolvemos as nossas ações e as nossas atitudes. Eu quero então iniciar aqui a nossa sequência no versículo de número 3, né? Então, Mateus 5, verso 3, onde está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Esse texto, ele fala para nós, né, uma realidade completamente contrária de uma ação do homem natural. Quero até dizer para você que todas as bem-aventuranças, elas apresentam para nós uma realidade muito forte no ensinamento espiritual, porque o homem natural, ele é autossuficiente. O homem natural, ele é vaidoso, arrogante, orgulhoso. O homem natural está voltado para si mesmo. E aqui, então, nós temos que as pessoas verdadeiramente felizes, essas pessoas, elas têm a condição de se apresentar diante de Deus de forma contrita, não é? Então, é o quebrantamento, é a contrição, é o reconhecimento da sua própria realidade, não é? Da sua fragilidade, da sua vida. Então, esta é a condição que está apresentada aqui no texto para nós. Os humildes de espírito são aqueles que se reconhecem como pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. É isso que nós podemos, então, perceber através, então, desse texto. Diante de tantas pessoas que se orgulhavam da sua condição financeira, da sua condição social, da sua condição religiosa, e até mesmo destratando outras pessoas, se colocando acima dos demais, e aqui Jesus vem e ele fala dos pobres de espírito, dos humildes de espírito, e declarando que deles é o reino dos céus. Importante para nós, eu gostaria de chamar a sua atenção, que às vezes a gente canaliza ou pensa que apenas aquelas pessoas pobres financeiramente, né, pobres em relação à questão do status social, e essas pessoas têm direito ao céu. Não. Na verdade, podemos encontrar pessoas que são pobres em termos financeiros, mas são pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que, diante de Deus, não tem qualquer tipo de quebrantamento, e o contrário também é verdadeiro. Não é? Nós temos pessoas muito bem colocadas na sociedade, economicamente falando, socialmente, intelectualmente, e são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que reconhecem a sua condição e depositam a sua confiança e dependência totalmente em Deus. Então vamos pensar nisso, né? Que nós sejamos achados por Deus como aqueles que são humildes de espírito. O reconhecimento todo da grandeza de Deus,
e a nossa própria fragilidade, falibilidade, pequenez, e então esse contrário, né? Essa realidade, ela deve estar marcando para nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus seja conosco ao pensarmos e meditarmos nas bem-aventuranças. Eu quero convidar você, vamos então orar. Querido Deus, Senhor amado, queremos agradecer pela oportunidade, Deus, que temos de meditar na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que seja aplicada na nossa vida e que tenhamos, ó Deus, a condição de nos humilhar diante do Senhor de forma reverente, não de forma fingida e nem pautado, Deus, numa realidade de hipocrisia ou até mesmo, Deus, de uma cerimônia religiosa, mas que seja, ó Deus, de fato, um quebrantamento sincero, uma contrição sincera, um arrependimento sincero, para desfrutarmos, Deus, de uma vida plena e real com o Senhor. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Pedimos que seja conosco nesta semana. Oramos, ó Deus, com gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um, cada família, e assim nós vamos encerrar aqui até o nosso próximo encontro. Fique na paz.